Fala, meu povo, muito bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atualização do mercado cripto aqui, pessoal. Vamos começar falando sobre o Bitcoin, falar sobre, na verdade, o que a gente está presenciando no momento de agora, quais são as perspectivas de futuro, o que eu estou vendo aqui para o Bitcoin, se a gente vai bater novas máximas, se não vai, o que eu estou vendo uma correção mais forte. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, falar aqui sobre o BTC. O BTC, galera, tá formando um padrão, né, que a gente chama aqui que no tempo gráfico diário é um padrão de ombro, cabeça e ombro invertido, né? Quando a gente tem esse padrão de ombro, cabeça e ombro invertido, normalmente a gente tem a reversão de uma tendência que era uma tendência de baixo. Como você pode ver, aqui era uma tendência de baixo, por quê? A gente tinha aqui, ó, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Então isso daqui era uma tendência de baixa no diário. E agora a gente está formando um padrão que reverte essa tendência de baixo para uma tendência de alta. Até pelo gráfico de 12 horas, a gente consegue ver que esse padrão fica muito nítido. Então, a gente tem aqui, ó, o ombro esquerdo do movimento, a cabeça e o ombro direito. Isso daqui se alinhou, né? E aqui a gente tem o Bitcoin se mantendo acima das médias no período de 12 horas, o que significa que a gente pode buscar mais altas. E aí, o que acontece? Dado todos os dados que eu venho tendo no mercado, como venda de baleias, insiders traders vendendo pra caramba, eu acredito que setembro vai ser um mês um pouco mais pessimista para o Bitcoin. Só que nada cai para sempre de uma forma muito brusca e nem sobe para sempre de uma forma muito brusca, tá? Quando a gente pega aqui no tempo gráfico de 12 horas, a gente consegue ver que esse padrão aqui é um padrão de topo duplo, mas com captura de liquidez no topo. Então, o macro, né, se a gente pega um tempo gráfico maior, a gente consegue ver que a casa dos 124, 125 mil dólares pode ter sido um topo local, pelo menos agora para o mês de setembro, ele buscar uma correção um pouquinho mais forte. Então, o que eu estou analisando aqui para a gente buscar nos próximos dias? Quando a gente vem aqui para a região de liquidez, mapa de liquidez do Bitcoin, né, que é o quanto de dinheiro existe nas regiões do Bitcoin, a gente consegue ver que a gente tem muita liquidez acima. Desde a casa dos 114.500 até a casa dos 118, uma região de muita, mas muita liquidez. E essa região ela pode ser buscada antes da gente ter essa correção mais forte. Por quê? O mercado ele precisa de liquidez antes de dar a próxima pernada forte dele. Então imagina que o mercado ele funciona como se fosse um elástico, né? Para ele dar um movimento muito forte, ele precisa de liquidez para dar esse movimento muito forte. Então, da mesma forma que para ele, por exemplo, subir assim, né? Dessa forma, ele precisa capturar liquidez que ele capturou aqui para subir depois. Para ele dar uma porrada para baixo também, que eu acredito que vai acontecer, ele precisa capturar liquidez. Onde que a gente tem maior região de liquidez hoje? 114 e 118. Então, toda essa região aqui para mim é uma região que eu estaria de olho, 115 a 118, para começar a realizar as posições que eu já tenho compradas e esperar um pouco, até mesmo montar um pouco mais de caixa, esperar o mercado dar uma oportunidade um pouco melhor para se voltar a se posicionar com mais força, né? Quando a gente olha aqui o mensal do Bitcoin, a gente consegue ver que o mensal ele está muito esticado, né? A gente tem aqui, ó, sobrecompra no mensal com uma divergência tripla no IFR. Isso significa que a gente tem topos se formando, só que cada topo que se forma é uma força menor de mercado. E isso daqui é bem bearish para mim. Isso significa que a gente pode ver uma correção um pouquinho mais forte, né? E aí a gente pega aí o tempo gráfico diário, cara, toda essa região aqui, ó, a gente tem uma região aqui de liquidez de 114, 118, mas quando a gente pega aqui, ó, o período gráfico de, por exemplo, 6 meses, a gente consegue ver que a maior parte da liquidez ainda está embaixo. Então, aqui a gente tem liquidez? Tem. Mas olha aqui embaixo, isso daqui tudo é liquidez que o Bitcoin pode voltar a buscar antes da gente ir para a nossa última etapa do ciclo, última pernada do ciclo. Então, vamos lá. Movimentações mais prováveis de se acontecer agora no Bitcoin. A gente tem aqui a casa de 118, 114 como liquidez de curto prazo. Ele pode pegar toda essa região de liquidez, e voltar a cair mais forte para pegar a liquidez dos 95 abaixo dos 100 mil dólares. Para mim, essa movimentação seria a movimentação mais típica agora. E aqui seria uma região ótima para você montar shorts, tá? Shorts, beleza? Para você proteger até mesmo as posições que você tem comprado. E além de proteger as posições que você tem comprado, você fazer algum tipo de dinheiro com a movimentação de queda.
tá? Então, eu acredito sim na busca dessa região de liquidez antes da gente ter uma pernada de baixa mais forte. E aí, quando a gente olha aqui, esse último fundo ascendente aqui formado no tempo gráfico diário, mostrado pelo indicador, né, ele tá justamente aonde? 98, 97, 95. Então, imagina que se a gente quiser essa última pernada do ciclo, que eu acredito que a gente não tá no topo do ciclo, mas a gente precisa de uma última pernada, o que o mercado vai fazer? Vai capturar liquidez. Então, aonde a gente tem a maior parte da liquidez? Aqui, ó. Buscamos liquidez. E aí, ó, última pernada do ciclo para 150 mil dólares, 160 mil dólares. Essa daqui é a movimentação mais típica do Bitcoin no momento de agora, que é o que eu acredito que vai acontecer. Então, sabendo desse tipo de movimentação, você consegue lucrar com algumas coisas, né? Primeiro de tudo, é essa movimentação de curto prazo que o Bitcoin vai fazer até a casa dos 114, 116, 118. Você pode pegar um trade de curto prazo aí em alguma altcoin. Tem algumas altcoins bonitas, por exemplo, CRV. CRV é uma moeda que eu particularmente estou posicionado, acreditando que a gente possa buscar esse alvozinho aqui que eu estou vendo de 0,84 nessa pernada de subida do Bitcoin até a casa 114 e o segundo alvo aqui em 0,94, tá? A gente tem algumas outras moedas com padrões gráficos interessantes, né? Como por exemplo Dash, Uni. Dash é uma moeda com um padrão gráfico de acumulação interessante. Uni também é uma moeda que particularmente está rompendo uma cunha, então também tá bonita. A gente tem algumas outras moedas como ENA, que também é uma moeda que está graficamente super interessante, rompendo, né? Ó, rompeu essa linha de tendência de baixa aqui e agora operando acima das médias do diário. Então a ENA também é uma moeda que está um pouco mais forte no mercado. Beleza? Então, essas possibilidades são possibilidades que eu acabo entregando pro nosso grupo de alunos, tá? Pro grupo Águias. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, todas as oportunidades de trade, a gente manda ali dentro do grupo, tá? E aí, só voltando aqui para vocês entenderem que a movimentação é essa em relação a Ethereum, né? Ethereum é até um pouco mais fraco do que Bitcoin nessa movimentação, por quê? Porque ETHBTC, né, que mostra pra gente o Ethereum em comparação ao Bitcoin chegando aqui numa região de sobrecompra no mensal, né? Quando a gente chega em sobrecompra, normalmente a gente tende a ter correções. Então, quando o Ethereum contra o BTC tem correções, o Ethereum anda um pouco menos do que o BTC. E aí, voltando a falar sobre a nossa dominância também, quando a gente para analisar aqui, ó, olha como seria saudável se a gente tivesse um topo descendente para essa dominância do Bitcoin, para aí sim a gente iniciar a nossa alt-season, né? Imagina que nenhuma alt-season ela se iniciou da euforia, nenhuma alt-season ela se inicia de todo mundo achando que vai continuar subindo, porque o Ethereum já saiu de 2.200 para 4.400, 4.500. Então é muito improvável que ele vá de 4.500 direto para 6.000, 7.000, 8.000, a gente inicia essa alt-season. A gente precisa de uma correção, um pânico para depois voltar a subir. E aí é nesse pânico, né, que eu acredito que vai acontecer o Bitcoin capturando essa liquidez aqui por baixo dos 100 mil dólares, tá? Capturando essa liquidez aqui por baixo dos 100 mil dólares, junto com o Ethereum capturando essa liquidez aqui, ó. O Ethereum capturando essa liquidez aqui abaixo dos 4.000, fazer um flush aqui para os 3.800, até que 3.400 seria uma região ótima, interessante. Toda essa região aqui, para mim, é uma região interessantíssima de compra do Ethereum, porque, ó, né? Porque aí a gente teria, né, uma base de preço formada em um tempo gráfico maior. Olha o mensal. 1, 2, 3, 4 candles do mensal subindo. A gente forma uma base de preço no mensal, com o diário batendo em sobrevenda aqui, ó. Diário pegando em sobrevenda, com o Bitcoin capturando essa liquidez e Ethereum capturando essa liquidez para a gente ter a última pernada do ciclo e a gente ter a explosão final. Que aí sim as altcoins vão começar a explodir e é onde a gente vai querer estar posicionado e posicionado de forma mais forte, tá? Posicionado de forma bem mais pesada no mercado de altcoins, principalmente, tá? Lógico que todas essas oportunidades, todas essas trades vão estar dentro do nosso grupo de alunos, dentro do grupo Águias, que é a comunidade onde eu mando esses trades, mas agora eu estou majoritariamente em caixa esperando esse tipo de movimentação. Eu tô com um trade apenas, long, esperando o mercado capturar ali os 114, 118 para voltar a shortar o mercado, para quando ele buscar os 95 eu meter bala nos longs e usar bastante do meu caixa, principalmente no BTC, mas também em altcoins, tá com um trade aí com baixa alavancagem, por aí vai. Mas seria muito saudável a gente ter esse repique na dominância do Bitcoin, né? E aí convergindo com todo mundo entrando em pânico, né?
Ó, movimentação de queda, repique na dominância, e aí sim a gente. Opa! E aí sim a gente iniciar a nossa out-season, tá? Nenhuma out-season se iniciou do pânico, ó. Então imagina aqui, ó. A gente teve aqui, ó. Ah, agora a gente inicia a out-season. Tuf! As altcoins pararam. E aí sim a gente iniciou a nossa out-season, né? Então a gente tem a mesma coisa, ó. Aqui, mais uma vez. Ah, agora a gente vai iniciar a nossa out-season. Não. Espera dar uma correção para a dominância do Bitcoin. Espera as altcoins corrigirem um pouco mais para você entrar um pouco mais forte comprado. Por isso que eu estou majoritariamente em caixa. Estou falando para os meus alunos que vou permanecer desse jeito até eu encontrar um topo descendente para a dominância do Bitcoin, junto com o Bitcoin capturando essa liquidez que eu gostaria muito nos 95 mil dólares. Beleza? Galerinha, eu tô postando conteúdo aí todo santo dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, já esmaga o like, se inscreve no canal, que é super importante pra gente. E ativa o sininho para você não perder nenhuma outra notificação, beleza? Isso é muito importante. Se você quer ver a análise todo santo dia, você precisa fazer isso. Então se inscreve. Valeu, vejo vocês na próxima. Abração e até logo.